Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula para a segunda série do ensino médio, né? Nós estamos aqui falando aí sobre os aprofundamentos, né? E dando sequência aí para a atividade 4. Põe na tela, por gentileza, Jojo, tá aí, ó. Indicadores socioeconômicos, atividade 4, desenvolvimento 2, aula 4. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, professor de Geografia aí do Centro de Mídias. Essa aula é do aprofundamento #Quem divide multiplica, a unidade curricular número 1, números também importam, componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas. Então estamos chegando aí no desenvolvimento 2, na quarta aula desta atividade. Então é importante retratar isso para vocês, falando aí sobre indicadores socioeconômicos, né? Nós vamos falar de novo aí sobre o índice Gini, né? Vou até mostrar um mapa para vocês e vou mostrar outros mapas aí, né? E outros dados, né? Principalmente sobre as dimensões que a gente começou a ver no desenvolvimento 1 na aula 3. Tá? Então nós vamos dar sequência a essa aula. Mas antes a gente vai ver as habilidades que pertencem a este componente. Então vamos lá, habilidades dos eixos estruturantes, né? Lembrando que o principal eixo estruturante é a investigação científica, né? As habilidades que estão aí desse eixo estruturantes é a 01, a 02, 03, 06 e a 12. Sempre lembrando para vocês, né, que para quem tem interesse em ver a descrição dessas habilidades, é só acessar o mapa aí do #Quem divide multiplica e aí vocês vão ter toda a descrição dessas habilidades. E aí nós temos também a habilidade do currículo paulista, que está aí na tela para vocês. São 3 habilidades, são as habilidades de Ciências Humanas Sociais aplicadas 205, 402 e 404. O objetivo é entender a importância dos indicadores sociais e econômicos para um melhor entendimento das características dos países, tá certo? E aí nós vamos dar sequência, né, nessa aula, mostrando aí um vídeo para vocês do DS 17, né, parcerias e meios de implementação, IBGE explica e daqui a pouco nós retornamos, tá bom? Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegamos ao último objetivo, o 17, parcerias e meios de implementação. De acordo com ele, temos que fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Se você assistiu aos outros vídeos, deve ter percebido que os objetivos são ambiciosos e desafiadores. Para alcançá-los, esforços solitários ou desarticulados não seriam suficientes. Não é difícil perceber que há grandes disparidades entre os países. Alguns possuem muitos recursos financeiros, tecnologia, experiência e conhecimento técnico-científico, ao passo que outros sofrem com adversidades, como crises internas, desigualdade e falta de expertise. Por isso, o grande foco desse objetivo é promover a cooperação. A troca beneficia a todos. Afinal, um mundo sem fome, sem pobreza, com uso sustentável dos recursos naturais, todos estes objetivos contemplados pelos ODS, é um mundo que favorece tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos. A cooperação deve acontecer nas mais diferentes áreas, dada a universalidade de temas englobados pelos ODS. Nesse sentido, podemos dividir as metas relacionadas ao Objetivo 17 em 5 eixos: finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. O eixo das finanças ressalta a necessidade de mobilização de recursos financeiros para os países em desenvolvimento e regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos. Um dos meios para isso é a chamada assistência oficial ao desenvolvimento, que define percentuais mínimos da renda nacional bruta dos países mais ricos a serem direcionados para esse fim. O eixo da tecnologia trata sobretudo da promoção de desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias entre os países, em condições favoráveis e inclusivas. O eixo da capacitação faz menção à sua implementação, eficaz e orientada, em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de
de desenvolvimento sustentável, em seus mais diferentes setores. O eixo do comércio trata, por exemplo, da promoção de um sistema multilateral de comércio mais equitativo, aberto e com maior participação dos países menos desenvolvidos, sob o manto da Organização Mundial do Comércio. As chamadas questões sistêmicas são divididas em coerência de políticas e institucional, parcerias multissetoriais e dados, monitoramento e prestação de contas. Resumidamente, a primeira foca em se alcançar um mundo de maior estabilidade, onde haja sinergia de esforços, porém com respeito ao espaço político de cada país e às suas particularidades. A segunda ressalta a importância da parceria do poder público com atores não estatais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros. Isso pode ser feito por meio de parcerias público-privadas e com a sociedade civil. Por fim, a terceira é bastante relacionada ao IBGE. Ela visa reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais. Afinal, apenas com dados fiéis à realidade é possível monitorar o real andamento dos ODS. O IBGE já atua nessa seara há algum tempo, por meio de atividades de capacitação em países africanos, como Cabo Verde e Senegal, que contam também com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e do Fundo de População das Nações Unidas. O ODS 17 é a constatação de que os problemas mundiais afetam a todos, independente do poder financeiro, militar ou tecnológico dos diversos estados que compõem o globo. Por isso, devem ser enfrentados por todos, cada qual na medida da sua capacidade. Aqui, vale a máxima de que juntos somos mais fortes. É isso aí, a série do IBGE Explica especial sobre os ODS chega a seu fim. Esperamos que tenha gostado. Fique de olho no nosso canal e nos outros vídeos do IBGE Explica. Até a próxima! Beleza, é isso aí. Então essa ODS, no caso o ODS 17, né, que fala sobre parcerias aí e meios de implementação, né, tem tudo a ver com a aula que a gente está fazendo hoje, né, por causa dessa relação de dados, né, socioeconômicos que nós estamos colocando aqui. Então a importância aí do desenvolvimento de parcerias, né, até inclusive entre países mais desenvolvidos, que têm, né, uma maior abrangência em tecnologia, eles podem estar trabalhando junto com os países aí que têm um menor potencial tecnológico. É isso que a gente vai ver aqui, né, na continuidade aí do desenvolvimento da atividade 4. Vamos lá para a próxima aula, que a gente já viu esses dados, né? Mas a gente vai ver novamente, né? Porque faz parte aí da dimensão social. Pode colocar aí na tela, por gentileza. Tá lá, ó, é a dimensão da questão do índice de Gini, né? Então a dimensão social, trabalho e rendimento, né? Então nós temos lá índice de Gini da distribuição do rendimento. Então o índice Gini é expresso por um valor que varia de 0, situação de perfeita igualdade, a 1, situação de desigualdade máxima. Em situações concretas, é muito difícil que o índice atinja estes valores extremos. O índice em torno de 0,5 é considerado um valor representativo de fortes desigualdades. Bom, a gente vê aqui no mapa, né, abaixo está a legenda, a gente está vendo que são dados de 2017, né, a gente está vendo que está em valores inteiros, né, de 60, 65, 55, né? Então essa parte aqui são de países que têm aí uma desigualdade de renda maior, né? Essa daqui já é uma parte intermediária, tá? E esses são países, né, que têm uma melhor distribuição de renda. Então essas cores aqui, né, em lilás, né, lilás claro até um lilás escuro, a gente tem aí características aí de países que têm aí índices, né, que tem lá um poderio aí de renda, né, de distribuição de renda melhor, né, e mais equitativo, tá? Nessa parte aqui, né, dependendo da coloração, né, ela vai chegando para mais ou menos a desigualdade. O problema está aqui, né? Está aqui nessa relação aqui, que é o caso do Brasil, por exemplo, ó. O Brasil, pela coloração aqui, né, num laranja aqui, ó, ele está, né, numa porcentagem de 50,1 a 55, né, de coeficiente, tá?
ou, né, de 0,5 a 0,51. Né? Como foi falado no texto, né, que eu li para vocês aí, que vocês acompanharam, ele está aí, né, numa desigualdade, né, bem característica, né? E para quem conhece os dados do Brasil e né, para quem acompanhou desde a atividade 1, né, todos aqueles dados que nós vimos, vocês percebem que existe uma relação correta nesse mapa, né? Então, aqui no caso do Brasil, há ainda, né, uma distribuição de renda, né, que ainda não tem uma equidade, né? Ela tem ainda uma má distribuição de renda entre os mais pobres e os mais ricos, né? Até em aula anterior eu trouxe até uma tabela global que vocês viram aí a diferença que tem, né, entre os 1% mais ricos e os 10% mais pobres, por exemplo. A diferença aí no mundo ela já é grande. No Brasil também ela tem essa proporção, né, que não é equitativa, tá certo? Então o índice Gini tem esse problema aqui. Agora, tem países no norte da África que estão num patamar até, né, elevado de equidade em rendimento. Só que o que acontece, diferentemente dos países desenvolvidos, esses países aqui, eles não têm uma relação de renda como se tem em países capitalistas, né? A gente tem que lembrar que existe, né, o fator aqui também religioso do islamismo, então existe uma questão, né, que a gente fala de teocracia. Então existe uma política ideológica, né, partindo aí também da religiosidade. Então, quando a gente fala nessa relação de renda em países, com países aqui no norte da África, países aqui na Península Arábica, ele vai ter uma relação diferente do que nós vimos aí, por exemplo, em países como Estados Unidos, países na Europa, o próprio Japão, né, que tem a coloração, né, também nessa relação, né, de distribuição de renda melhor, mas que, né, tem umas diferenças aí na questão econômica, né? São países aí que trabalham diferentemente com a economia. Não tem essa questão de distribuição de renda tão forte como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar aí um outro mapa, que é a dimensão social em relação à saúde. E aí nós estamos falando de esperança de vida ao nascer, né? Ou a expectativa de vida, né? Esses dados são de 2019, tá? E tem uma relação com uma expectativa de vida para 2025 a 2030. Tá? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a expectativa de vida é de quase 78 anos, né? Fazendo a média entre homens e mulheres. No caso aqui, o Brasil já em 2025 já vai aparecer com uma expectativa de vida entre 80 para 85 anos, né? Ou seja, a tendência, né, é que, né, os brasileiros vivam mais. Isso aí é uma realidade, porque quando a gente fala de censo, né, e a gente pega censos mais antigos, a gente vai ver que, por exemplo, em 1970, a expectativa de vida do brasileiro era mais ou menos aí de 72 anos. Está crescendo lentamente? Está, né, mas está crescendo, né? O importante é isso, né? Porque tem países aí que estão diminuindo, né, a expectativa de vida, principalmente por causa aí da pandemia. Então, Portugal, por exemplo, teve um decréscimo da expectativa de vida aí, e outros países europeus por causa da pandemia, né? Então, né, a tendência é, logicamente, que depois volte, né, ao padrão normal, né, de acordo, né, com a diminuição aí da pandemia, como está ocorrendo. Mas houve um decréscimo aí na expectativa de vida aí dos países europeus. Agora, tem países aí, que é o caso do Japão, principalmente, né, que vai chegar aí a acima de 90 anos em 2025. Né? Hoje, né, mais ou menos a expectativa de vida aí do japonês é de 88 anos, é bem acima aí do brasileiro, mas a tendência é que em 2025, né, o japonês aí, tanto na média entre homens e mulheres, atinja aí 92 anos, né? Se a gente for ver, né, uma expectativa de vida bem alta, né, e logicamente reflete na sociedade, né, porque boa parte aí da população japonesa, em sua maioria, né, vão ser de pessoas aposentadas, então vão depender aí da previdência, né, e aí fica um fator aí a se fazer, né, nessa questão de meios de mão de obra, né, para arcar, né, com as previdências aí dos idosos que estão aposentados, e cada vez mais
vivem uma maior idade nesses países aí, como também nos países europeus, né, que também tem lá a cor azul escura aqui, ou seja, está mais aí de 85 anos. Isso aí já vem de anos já, hein? Já não é de hoje, já há mais de 20 anos eles estão na expectativa de vida de ter mais de 85 anos de vida. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ter lá a dimensão social também da educação, tá certo? E aí nós temos lá taxa de alfabetização 2013, tá? Então a taxa de alfabetização aqui no Brasil está entre 90% a 97%. Tá? É a taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos. Tá? Na realidade, a porcentagem do Brasil, os últimos dados aí do IBGE, foi de 93,2% de alfabetização. É até um valor elevado se a gente for considerar que em 1970 a taxa de alfabetização do Brasil era em torno de 69%. Né? Então, até que cresceu bem em relação, né, à década de 1970, né, mais ou menos aí 50 anos atrás. Agora, países aí desenvolvidos, como é o caso dos países aí da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, países europeus, inclusive aí a Rússia, países asiáticos, né, alguns deles, né, está acima de 97%. Países nórdicos, por exemplo, né, como Finlândia e Noruega, 100% de alfabetização. Né, e a Suécia, 99%, né, ou seja, são as maiores taxas de alfabetização que a gente tem no mundo. Não é à toa que esses países aí estão entre os 5 primeiros no IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar um outro dado, que é a dimensão econômica. Está lá o quadro econômico, o Produto Interno Bruto de 2020. Está aqui, né, mostrando aí as cores, né? Então, assim, países acima de 3 trilhões e 800 bilhões de dólares, somente os Estados Unidos, na América do Norte, e a China na Ásia. E o Brasil, por exemplo, está nessa terceira faixa aqui da legenda, tá? Por volta aí de 1 trilhão e 200 e poucos bilhões de dólares, né? E boa parte dos países estão na faixa menor aí, né? Principalmente os países aí do hemisfério sul, né? Que tem os PIBs bem abaixo aí, em torno aí mais ou menos de 200 a 400 bilhões de dólares, é a média aí dos países em desenvolvimento, né? Tem países que não chega aí a 100 bilhões de dólares, principalmente aí no continente africano, né? O caso dos outros países aí desenvolvidos, o caso da Alemanha, da Itália, do Reino Unido, são países aí que estão entre os 5 maiores PIBs do planeta. Então é interessante retratar isso, né? Muitas vezes a gente olha esse mapa, se eu colocar o mapa do IDH, ele não vai refletir a mesma coisa. A gente viu na aula passada, né, o mapa do IDH, e, por exemplo, a China, ele tem um IDH médio. Então ela é o segundo maior PIB do planeta, né? Isso dados do Banco Mundial de 2020, mas quando a gente pega o IDH, vê que o IDH dele é médio, ele está lá em 108º, 109º, mais ou menos, na classificação do IDH. Então, dados econômicos não refletem dados sociais. Então tem que pensar muito bem, né, e, logicamente, fazer um padrão nessa reflexão aí, tá certo? Na próxima tela eu trouxe aí fiz aí um gráfico, né, para vocês terem aí a ideia dos valores, né, dos países com os maiores PIBs, né? Isso é dados de 2020, dados aí do Banco Mundial. Então os Estados Unidos aí têm um pouco mais de 20 trilhões de dólares, né, no seu Produto Interno Bruto, né? A China aí está um pouquinho abaixo, está quase chegando aí aos 15 trilhões, né? Depois vem Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, França, Itália, Canadá e Coreia do Sul, né? Em 2019, o Brasil estava em 9º lugar, né? E agora, em 2020, né, ele acabou, né, indo para 12º lugar no PIB, né? E lembrando que o Brasil, na década de 80, era a 5ª maior economia do mundo, né? Estava lá no seu PIB na 5ª maior economia do mundo, né? E foi perdendo terreno e hoje é o 12º, né, no seu PIB. A tendência, logicamente, né, que a gente sabe que a pandemia, né, deu um reflexo aí para todos os países, não houve nenhuma exceção, né? Mas o Brasil ele acabou tendo aí
prejuízos marcantes, né? Apesar de que a balança comercial do Brasil, né, nesse meio da pandemia, ela teve um superávit bastante positivo, né? O que é positivo para a economia brasileira, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí a dimensão econômica, quadro econômico, o grau de endividamento. Quando nós falamos grau de endividamento, aí dados de 2018, são a subtração de reservas cambiais e a dívida, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui os Estados Unidos, né, que é muito interessante quando a gente pega os Estados Unidos e vê uma dívida em torno aí de 15 trilhões de dólares, na realidade não é a mesma dívida que o Brasil tem. Porque, na verdade, os Estados Unidos ele tem uma dívida que está associada ao seu mercado interno. Por exemplo, dívidas públicas, né? Vendas de títulos públicos, né? Então, tem que relacionar isso, né? Então, tem uma dívida pública, mas é relacionada a títulos públicos também, principalmente vendidos aí, né, para qualquer um, ou seja, para pessoas físicas, jurídicas, para governos, né? Os chineses são os maiores detentores aí dos títulos públicos americanos, por exemplo, né? Então, por isso que, né, às vezes se tem que muito tomar cuidado, né, nessa relação econômica entre Estados Unidos e China. Já o Brasil, que está numa cor aí verde clara, né, tirando aí a questão de reserva cambial com a sua dívida, ele está positivo. Então, é isso que é importante. Por isso que o Brasil é considerado um país credor, né? Muita gente fala, nossa, país credor, né? Ele tem dívida externa? Tem. Praticamente todos os países do mundo têm dívida externa. Para dizer a verdade, o único país lá que eu pesquisei que não tem dívida externa é Macau, tá certo? Mas todos os países têm, porque de alguma maneira existe uma necessidade econômica de se pegar empréstimos. E países mais equilibrados e mais desenvolvidos têm uma maior facilidade de pegar empréstimos. Então é isso, né, que muitas vezes as pessoas não entendem. Se ele é desenvolvido, ele não vai pegar empréstimo? Não, ele vai pegar empréstimo. Até porque a economia ela é muito flexível, né? Então tem essa relação. Muitas vezes a balança comercial desse país ela é negativa. É o caso dos Estados Unidos. Se você pegar a balança comercial hoje dos Estados Unidos, ela é negativa. Então, se ele está comprando mais do que vendendo, ele vai precisar de dinheiro. E de onde que ele vai tirar esse dinheiro? Ele vai tirar dinheiro e pegando dinheiro emprestado no exterior. Só que é uma diferença de quando você pega dinheiro de necessidade econômica, como, por exemplo, pegar dinheiro do FMI, do que pegar um dinheiro, né, provisoriamente para garantir um superávit na balança comercial. Aí é uma relação econômica, aí eu teria que ter uma outra aula aí para estar explicando aí para vocês, aí hoje não daria tempo. Mas é entender isso, né? Todos os países têm uma dívida. E o exemplo que eu dei aí é os Estados Unidos. Ele tem uma dívida de 15 trilhões de dólares, mas a gente viu que a balança comercial dele, o produto interno bruto dele está acima de 20 trilhões. Então ele tem um superávit, tá? Então é isso que o pessoal, né, tem que entender, aí os alunos têm que entender, e o professor pode estar mostrando melhor aí na sala de aula. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver uma outra relação, já é uma dimensão institucional, capacidade aí de investimento em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Então tá lá, ó, empresas arcam com até 75% dos investimentos em pesquisas e desenvolvimento no mundo, e no Brasil o Estado paga metade. Tá aqui, ó, 47%, né, desse questão aí de, vamos dizer assim, subsídios, né, são gastos aí pelo setor público, tá? Aqui no Brasil, tá aqui dados de 2010. Né? Então nós temos aqui os Estados Unidos, né, com 66%, né, que tem gastos aí com as empresas, né, e outros países aí, né, a Rússia, por exemplo, tem um valor baixo, ó, 27% aí, né, por isso que ele tem aí algumas dificuldades, né, de produzir, né, e principalmente nessa questão tecnológica, né? O forte da Rússia em tecnologia foi quando era o período da Guerra Fria na União Soviética, que havia um investimento maciço, principalmente aí quando falava nas questões aeroespaciais, tá? Mas é interessante a gente ver esse quadro porque existe uma outra relação aqui, ó, da porcentagem do PIB que cada país investe, né, ó? Então os que estão em verde investem aí mais de 2% do seu PIB, ó, Estados Unidos, ó. Ele investe
mais de 2% aí do seu produto interno bruto. Se a gente for analisar que o produto interno bruto dos Estados Unidos está em torno de 20 trilhões e 2% de investimento, né, deste PIB vai para a tecnologia, ele investe muito mais do que 70% do produto interno bruto de todos os países do mundo. Olha que interessante fazer essa análise, né? Porque a gente está falando de 20 trilhões de dólares. Então, quando a gente coloca lá no papel, a gente vai ver que 70% dos países no mundo não tem esse PIB, né, esses 2% de PIB que os Estados Unidos investe em tecnologia. Não é à toa, né, que ele é um dos maiores países em tecnologia, como o Japão, por exemplo, que também está numa linha de alta tecnologia, e países europeus aqui, ó, como França, Alemanha, Reino Unido. Então não é à toa que esses países têm um alto grau de desenvolvimento tecnológico, porque investe muito e pesado em tecnologia, né, com o seu produto interno bruto, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver um outro mapa, e aí esse mapa aí é interessante porque ele mostra acesso à internet. Né? A gente está vendo aqui na cor do Brasil, ó, o Brasil ele tem um bom acesso à internet, né, de 60% a 80% de acesso à internet, ou seja, né, a população tem, né, de 60% a 80% da população tem acesso à internet, né, como tem o mesmo patamar aqui interessante dos Estados Unidos, né, e de alguns países aí da Europa, né, agora países aqui da Europa Ocidental, né, já estão aí no patamar de mais de 80% de acesso à internet. Para vocês terem uma ideia, o Japão, né, a população é de 98% de acesso à internet. Então, um detalhe aí à parte, né, para vocês verem, né, a diferença aí nessa questão de grau de tecnologia, né, e de investimentos, né, o Japão, né, até à frente aí dos Estados Unidos nessa questão aí de acesso à internet. E não tem nada a ver com questões aí de quantidade de população. Tem questões de investimento, né, na base da internet, né? Então isso aí tem que ser bem colocado. Vamos lá para a próxima tela aí que a gente vai para o último mapa, né? O último mapa que eu vou apresentar para vocês, que é a dimensão institucional, que uma das dimensões institucional aí é o patrimônio mundial da Unesco. São mais de 1.200 patrimônios mundiais aí da Unesco aí, né? Tanto aí de construídos, né, patrimônios imateriais, patrimônios naturais, né? O Brasil tem, né, 22 patrimônios declarados aí como mundiais aí, baixados pela Unesco, né? Mas o país que tem mais é a Itália e a China, que tem aí em torno de 55 patrimônios mundiais da Unesco, né? E isso aí é distribuído aí em torno de 162 países, né? 191 países foram signatários em 1972, quando houve uma reunião tratando sobre essa questão do patrimônio mundial da Unesco. Aí vocês podem perguntar qual que é a importância de ter um patrimônio, ou seja, preservar, né, principalmente quando a gente fala aí, né, de móveis, né, de patrimônio material ou imaterial. A importância, a primeira é que ela é histórica, né, porque você faz uma preservação histórica do país, então você preserva a história da sociedade, e tem muito a ver também com questões, né, da vida, né, do passar dos tempos, né, como era antes e como é que é hoje. Então toda essa questão aí tem muito valor. Tanto é que em 1980 se definiu também que o patrimônio também seria natural, com a preservação de várias regiões naturais do planeta, porque, logicamente, junto com a Conferência do Patrimônio Mundial da Unesco, também teve uma das primeiras conferências do meio ambiente, né, que foi em Estocolmo, na Suécia, falando aí sobre a poluição atmosférica. Então, logicamente, tinha que dar importância para a natureza. Certo, galerinha? Vamos lá para orientações para o aluno, está aqui na tela para vocês. Vocês podem fazer uma rotação por estação, dividindo aí a turma em 4 grupos, e esses 4 grupos podem rodar entre si. E aí a primeira estação pode trabalhar um vídeo, né, que aí eles podem assistir aí o vídeo aí Desenvolvimento Sustentável, o que é e quais são seus indicadores. Na segunda estação, leitura de texto, tem um texto do jornal da USP, que traz aí investir em meio ambiente traz mais saúde à população. Na terceira estação, a leitura do mapa,
8 regiões críticas, né, que vão aparecer nesse mapa, tudo está disponível nesses links abaixo. E a 4ª estação, leitura dos infográficos, o que é saneamento básico, né, e qual o impacto do saneamento básico, a importância dele. Né? A gente tem que lembrar que saneamento básico é muito importante para qualquer parte do planeta. Infelizmente o tempo acabou. Não esqueçam de avaliar essa aula, está aí o QR Code, né, e o link aí para vocês. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima.